Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e estou iniciando hoje o curso a respeito de um autor chamado Descartes, curso baseado no livro Meditações do autor. Eu baseei esse curso nesse texto que eu acabo de citar. Entretanto, o que eu pretendo fazer é um apanhado do que pode ser mais importante a respeito do autor. E com esse apanhado eu espero que vocês consigam com mais tranquilidade ler o livro, os livros, né? Eu destaco aqui dois livros que são absolutamente obrigatórios: as próprias Meditações Metafísicas e o Discurso do Método. Antes de começar falando do autor, o que eu gostaria de fazer com vocês é recuperar um pouco do contexto histórico onde o autor vivia. Vamos recuperar alguns aspectos desse contexto. É claro que vai ser uma passagem rápida aqui, então eu vou ser superficial em relação a muita coisa, mas isso é só para a gente ter uma ideia da onde que ele estava metido. Descartes viveu de 1596 a 1650. Descartes, portanto, viveu no século XVI e, sobretudo, XVII. E viveu na Europa momentos muito quentes. Embora Descartes tenha morrido em 1650 em Estocolmo por causa do frio, a verdade é que o século dele foi muito quente, por causa dele mesmo e por causa de outras pessoas. O século XVI viu uma mudança na maneira como o homem europeu ocidental passaria a tratar a vida. Apenas para citar, estávamos ali deixando para trás o mundo medieval e entrando na modernidade. Naquele momento, a autoridade medieval estava sendo questionada por algumas pessoas. Alguns intelectuais questionavam alguns dos pilares da Idade Média. Muitas vezes não questionavam diretamente, porque o objetivo de muitas pessoas não era destruir nada, mas a ascensão de um conhecimento que rivalizava com aquele que era produzido nas universidades medievais ou mesmo nos mosteiros, criava esse desarranjo que se viu nesse século. Apenas para que vocês saibam, um dos grandes papas da intelectualidade medieval, Aristóteles era citado em tudo quanto é briga de ideias
lá estava Aristóteles. Haviam textos de Aristóteles para todo lado. Talvez o maior filósofo da Idade Média, São Tomás de Aquino, era um aristotélico, tinha influências aristotélicas. E Aristóteles era evocado assim sempre quando as pessoas não sabiam o que dizer. Isso é certo porque Aristóteles escreveu. Fecha o caixão. Fato é que as pessoas começaram a se questionar se Aristóteles deveria estar sempre certo a respeito de tudo. E algumas de suas ideias começaram a ser questionadas. Quanto à Bíblia, o que é preciso dizer é que a Bíblia em si, ela não era questionada. Inclusive porque muitos daqueles que entraram para a história como, sei lá, os questionadores da Bíblia, eram cristãos fervorosos. Agora, quando surge, por exemplo, Galileu, Kepler, Copérnico, falando aquilo que eles estão falando, e sendo eles cristãos fervorosos, o que eles estavam fazendo era tentar erigir uma ciência paralela àquela nutrida pelos medievais. Então, não é que eles quisessem contestar a Bíblia, mas é que de repente eles tinham acesso a informações e dados que, revelados, se chocavam com as verdades bíblicas. Como o caso clássico do geocentrismo. De repente questiona-se se a Terra é o centro do universo, e é óbvio que isso não vai agradar a igreja. Esses questionamentos à autoridade medieval criam um sentimento de incerteza no ar, sobretudo no que se refere às elites intelectuais. Começava a se espalhar na época o tal do ceticismo, uma corrente filosófica que proclamava a incerteza a respeito de tudo. O homem não pode conhecer o mundo, o homem não pode conhecer a si mesmo, o homem é um interesseiro e não fala a verdade, os interesses do homem são muito menos nobres do que ele diz ser, e coisas como essa. Dizem os céticos também que a verdade é relativa. Certamente vocês já ouviram essas coisas. A verdade é relativa, a verdade é que nem cu, cada um tem a sua. Verdade é questão de opinião e cada um com a sua. O caso aqui é que todo este caldo cria uma sensação de que o mundo não tem mais chão. O mundo não tem mais aonde se apoiar.
É no meio disso que surge Descartes. Descartes surge num momento em que era preciso salvar a certeza, salvar a confiança dos homens neles mesmos, salvar a verdade, salvar a objetividade. Você entende quando eu falo objetividade? Quando eu digo que não existe verdade e que cada um tem uma interpretação do que seja a verdade, e portanto não existe a verdade, esse é um pensamento subjetivista, vem de sujeito, porque quer dizer, a verdade deriva do sujeito. Quando é dito que era preciso salvar a objetividade, era preciso salvar uma reflexão que dissesse assim: existem coisas que independem dos olhos de quem as vê. Existe a verdade, seja você o que for. Sendo a filosofia a ciência que deveria fornecer as bases para as demais ciências, a filosofia, com o avanço do ceticismo, fragilizava-se cada vez mais, porque cada vez menos ela conseguia fornecer as tais bases, e elas são necessárias. A filosofia precisa dar ao restante do conhecimento humano e da produção humana algo onde apoiar as suas convicções. E este objetivo fraquejou. Então era preciso salvar também a filosofia. Surge na França um garoto nascido em 1596, numa família, sei lá, burguesa, vamos usar essa palavra, uma família rica. Descartes, no começo da sua vida, quando ele era jovem, ele resolve vender os direitos de herança que ele tinha, então ele ganha uma grana violenta. De maneira que ele se dá ao luxo raro, que eu acho que praticamente nenhum brasileiro, com exceção dos políticos, tem, que é viver sem trabalhar. Descartes, então, decide viver sem trabalhar. Mais ainda, essa segurança material que ele tinha dava a ele a chance não só de viver sem trabalhar, como também de viver do seu jeito. E ele viverá do seu jeito. Lhe dá o luxo de não dar muita satisfação às pessoas, de não se importar muito com a família. Em suma, de ser o único juiz da sua própria consciência. E isso é relevante porque talvez explique por que o autor tinha tanta confiança na força do eu, como ficará claro nas próximas aulas. A confiança que ele tinha na independência
da nossa consciência em relação ao mundo, talvez fosse o resultado do jeito que ele vivia no mundo. Descartes estudou no colégio La Flèche, e lá ele teve os melhores mestres que uma criança poderia ter. Era um colégio de ponta, famoso. Ele teve acesso a uma grande biblioteca para ler e teve pessoas sempre preocupadas com o seu processo educacional, de maneira que ele passou a juventude se preparando. Talvez ele tenha causado algum choque à família quando ele comunicou que não queria seguir a profissão que tinham designado para ele, que era uma formação jurídica, né? Ele deveria se formar em direito e tal. Mas bom para ele, porque eu acho que a faculdade de direito já era chata naquela época. Embora ele tenha acesso a isso tudo, Descartes se desencantou. Ele se desencanta com a literatura e a filosofia. Ele se desencanta com a futilidade, quer dizer, ele não vê serventia para aquilo. Mas, mais importante ainda, ele se desencanta com a fragilidade das certezas da filosofia. Talvez já naquela época ele percebesse que a filosofia não dava a segurança necessária para ser a base do saber humano. Ao mesmo tempo, já também naquela época, maravilhava-se com a matemática, divertia-se com a matemática. Justamente porque era esta a disciplina onde Descartes parecia encontrar a certeza, a convicção, a clareza que ele não encontrava na filosofia. É curioso que Descartes vai crescer e, quando já jovem e adulto, nos debates que terá com diversas pessoas ao longo do tempo, mostrará o mesmo incômodo com as bases frágeis da filosofia. O indício que ele tinha para afirmar isso era o de que ele tinha estudado os livros, tinha estudado a história e a filosofia de muitos pensadores, tinha visto os seus mestres e agora via os intelectuais debatendo e se incomodava profundamente com o fato de haverem debates enormes, debates acirradíssimos, que não chegavam a lugar nenhum, mas que, sobretudo, produziam respostas diversas para as mesmas perguntas. Era uma confusão, era assim um clima de dúvida e de incerteza que não combinava com uma palavrinha importante para ele: verdade. A verdade não admite contradições.
Vamos pegar um exemplo. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 é a resposta correta, verdadeira. Qualquer outra resposta é falsa. A verdade é única. A verdade é uma só. A verdade é una. A mentira é múltipla. Todos os outros resultados são errados. É de uma injustiça tremenda. A verdade é uma só. Por isso é tão preciosa. E Descartes, quando olha para o cenário filosófico do seu tempo e vê todas aquelas discussões, aquela multiplicidade de respostas diversas para a mesma pergunta, ele pensa: algo de errado existe com nossa cultura. Em algum ponto nós estamos errando, porque não é possível que tantas pessoas produzam tantas respostas diferentes e que não concordemos em quase nada. Se nós estivéssemos pensando bem, não deveria haver tanta diversidade. Nós estamos falhando em algum ponto. E isso é muito preocupante porque se a filosofia não serve para uma base segura, então as outras ciências acabam caindo na insegurança junto com ela, como um grande castelo de cartas, um grande castelo de areia. Você derruba a base, tudo mais vem abaixo. Além do que, havia práticas mais baixas que Descartes também não gostava e mais bobocas até, mas só para vocês entenderem, Descartes odiava o uso do tal do argumento de autoridade. O famoso "isto é verdade porque Aristóteles disse que era verdade". Quer dizer, se eu chego a uma conclusão correta e Aristóteles dizia outra coisa, eu vou ter que abrir mão da minha conclusão porque era o Aristóteles que dizia? Eu devo examinar a minha posição, mas se eu examinar e chegar a uma conclusão... Agora, para isso as pessoas precisariam estar mais apegadas à verdade e menos apegadas a vitórias, a aplausos nos debates, que é o que Descartes percebe. As pessoas muitas vezes usam até malabarismos linguísticos para ganhar os debates e a verdade mesmo fica de escanteio. Também, às vezes, se saem com o argumento da maioria, quer dizer... como se a maioria tivesse autoridade sobre a verdade. É aquela velha frase: se 5 milhões, 5 bilhões de pessoas têm uma opinião a respeito de alguma coisa, essa coisa, se for mentira, não se torna verdade porque muita gente acha que é. No fundo, o que incomodava Descartes era que o autor percebia que todos nós temos uma certa capacidade racional. Todos nós temos uma razão natural. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de distinguir o certo e o errado. Essas práticas incomodavam Descartes porque eram práticas que visavam
por intermédio de um argumento falacioso, sobrepujar a razão natural. Descartes faria uma grande exortação, se pudesse, e talvez até tenha feito, a que as pessoas usassem sua cabeça. Usassem o seu poder de razão e não se apegassem a argumentos bobocas como o da maioria ou de autoridades. Por que acreditar que você precisa de um mestre, de um ídolo, de um guru intelectual, se você é racional e tem capacidade para isso? Mas as pessoas abrem mão disso e se apegam a uma autoridade. Aí deixam de pensar com a própria cabeça, deixam de usar a razão natural que está em nós. Negam, portanto, a sua qualidade de humanidade. Descartes chega até a criticar a mania que algumas pessoas têm de enfiar o nariz tanto nos livros que no final da vida só entendem de livros e nunca ouviram a voz da sua cabeça. Descartes critica o dogmatismo que desestimula nas universidades o uso das próprias razões e do pensamento individual. Isso serve para qualquer forma de doutrina que é espalhada com vistas a inibir a capacidade das pessoas pensarem por si mesmas. É notável que Descartes tenha escrito os seus livros em francês. Você vai dizer, e daí? É que a língua intelectual da época era o latim. Se você quer debater com a academia, você escreve em latim. Mas Descartes escreveu em francês. E quando ele fez isso, ele estava dando um indicativo de que o seu público-alvo não era simplesmente a academia, era a humanidade. Era a razão natural que existe em todos nós. Você, eu e ninguém precisa de um título acadêmico, de um diploma, para ter razão a respeito de algum assunto. Desencantado com os livros, Descartes os abandona. Resolve esquecer os livros. Resolve se dedicar àquilo que ele chamou de leitura do grande livro do mundo. O mundo é um livro aberto. E Descartes ainda afirma: esse livro está aberto em mim mesmo.
A partir daí, Descartes resolve se dedicar a vivenciar experiências diversas. Então ele pega aquela grana que ele tinha e sai viajando por aí, parando de cidade em cidade, escolhendo as cidades pela capacidade que elas têm de escondê-lo da multidão, dos seus mensageiros, dos seus familiares. Descartes se muda constantemente do local onde estava morando. Às vezes se hospeda em locais isolados para que possa, ao mesmo tempo, vivenciar o mundo e dedicar-se à reflexão. Descartes chega até a alistar-se no exército. Vejam vocês. Ele vai se alistar no exército de Maurício de Nassau, holandês. Bom em matemática, vai fazer os cálculos, aqueles cálculos de escola. Qual é a altura que o canhão precisa para acertar a bomba no lugar X? O Descartes faz os cálculos. Quando ele começa a dialogar com os homens, cada vez mais ele percebe que os homens têm os mesmos problemas dos livros. Quer dizer, como nenhum deles refletiu profundamente acerca do que sabia, nenhum deles percebe que são frágeis seus fundamentos. Então Descartes passa a se isolar cada vez mais, passa a entender que ele deveria fazer, antes de mais nada, uma autorreflexão profunda. Ao mesmo tempo, aquela sua diversão na época da escola, a matemática, se transforma num dos grandes apoios para suas aspirações. Descartes está absolutamente confiante de que é possível utilizar a matemática e a segurança da matemática para restabelecer a segurança das bases da filosofia. A matemática era usada para resolver problemas técnicos, mecânicos, menores. Descartes quer elevá-la a fundamento do conhecimento. Os primeiros textos de Descartes são aplicações de matemática e geometria, muito importantes. Nos seus isolamentos, Descartes vai perceber o seguinte: se todos nós temos a razão natural, se todos nós somos racionais, algo que ele percebe é que a maioria das pessoas deixam que sua razão seja abafada e colocam no lugar conhecimentos diversos. Se Descartes queria adquirir conhecimentos seguros e certos a respeito do mundo, a primeira coisa que ele deveria fazer é se desvencilhar de
toda a carga cultural que havia sob seus ombros. Descartes conclui isso, que ele deveria abrir mão de todos os conceitos que tinha aprendido com a sua família, com seus mestres, de todos os conceitos do mundo, deixá-los de lado, limpar a mente. E quando ele estivesse com a mente limpa, ele conseguiria ouvir a voz da sua razão natural. Ele conseguiria refletir em termos puros e assim ver a verdade. Descartes reflete. Descartes se dedica a longas reflexões. Isolado num quarto, numa pousada, ele se dedica à reflexão. E uma das coisas que ele conclui, que é de fundamental importância, é que a diversidade de opiniões que ele via quando criança, quando jovem e quando adulto nos debates, nos conflitos intelectuais, deve-se não à multiplicidade da verdade. A verdade continua sendo única. E se as pessoas dizem várias coisas a respeito dela, a verdade em si não muda. Se existem muitas opiniões a respeito de um mesmo assunto, isso se deve porque as pessoas não sabem dirigir os próprios pensamentos. A razão que cada um de nós tem, Descartes chama a razão de bom senso, tá? A razão que cada um de nós tem, ela precisa ser bem utilizada. Ela precisa ser dirigida. Ele diz, abre aspas, é insuficiente ter espírito bom. O mais importante é aplicá-lo bem. Se as pessoas gostam de dizer por aí que a verdade é relativa, que verdade é questão de interpretação, Descartes dirá, não. Se você acha que a verdade não existe, é uma mera interpretação, isto se deve ao fato de que você não sabe usar a sua razão. Você não sabe dirigir os seus pensamentos. Você não sabe organizar os seus pensamentos. Falta-lhe um método. O que é o método? O método
é o conjunto de regras que Descartes vai criar para bem dirigir a sua razão e os seus pensamentos. Sendo a razão a mesma, o método será o mesmo. Sendo o método o mesmo, a ciência será a mesma. A grande divergência entre os cientistas deve-se ao fato de que eles não sabem ou não têm um método eficiente para controlar seu entendimento. A respeito do método, Descartes dirá o seguinte: este método tem um princípio básico para você escrever na parede da tua casa. Para você pichar a parede da tua casa com esse princípio. Só posso considerar verdadeiro aquilo que for evidente. O que é algo evidente? Evidente é algo que foi intuído com distinção, clareza e precisão. O que é algo que foi intuído? A intuição é um conceito puro da mente, alcançado pelo raciocínio, acerca do qual não pesa nenhuma dúvida. Então, Descartes pretende submeter todas as certezas que ele em algum momento pensou ter a respeito do mundo a esse método. Isto é, para que eu considere algo verdadeiro, este algo deveria resistir a todo tipo de dúvida. Este algo deveria ser, para mim, um conceito puro da mente. E se você disser que não conhece nenhum conceito puro da mente, você está mentindo. Porque eu vou te falar um agora. E você quer uma prova? Você quer uma prova de que todos nós somos racionais? E que todos nós somos capazes de chegar aos mesmos conceitos? Eu vou te dar uma prova então. Me responda aí do outro lado. Quantos lados tem um triângulo? Já respondeu. Um triângulo tem 3 lados. Esse é um conceito puro da mente. Não há como duvidar disso. Você consegue imaginar alguma forma de duvidar de que o triângulo tem 3 lados? O fato do triângulo ter 3 lados é evidente. É distinto, é claro, é preciso. Não há o que discutir. Bom, a ambição do autor é fazer a mesma coisa com a filosofia e a ciência. Simples. Quando o autor se volta para a realidade, ele percebe que na realidade os problemas são um pouquinho mais complexos do que um triângulo.
Porque vamos pegar um exemplo, vai. Supor que você acordou, abriu a janela da tua casa e você vê uma árvore. E você vai querer refletir, pensar sobre essa árvore. O que é a árvore? Quer dizer, vamos supor que você queira chegar a um conceito puro da mente do que seja uma árvore. Como é que essa realidade que você está vendo se apresenta a você? Ao mesmo tempo, existe a imagem da árvore, existe o cheiro da árvore, existe a buzina do carro que passa na sua rua, existe a fumaça do carro que passa na sua rua, existem os fios de eletricidade, existem as folhas da árvore. Será que fazem parte da árvore? E as raízes da árvore que não aparecem? Fazem parte da árvore? Aonde começam as raízes, aonde termina o chão? E o passarinho que construiu o seu ninho na árvore? Ele é parte da árvore ou ele é outra coisa? Vocês percebem que a realidade se apresenta para nós de maneira obscura, confusa. Os sentidos, os dados que nos vêm misturados. As coisas não aparecem distintas. Daqui para cá a folha, daqui para cá o resto da árvore ou a árvore, daqui para cá o passarinho. Não tem uma linha separando os dois. Já reparou? Então, se no caso do triângulo ocorre uma intuição imediata, quer dizer, é uma intuição direta, uma intuição que me vem à mente sem grande esforço, no caso da realidade, eu precisaria depurar a realidade com a minha razão. A minha razão serviria como um filtro para fazer esse trabalho. Descartes chega até a imaginar ferramentas de depuração. Ele chega a citar, por exemplo, a análise, que é o hábito de dividir o problema em partes menores, a síntese, que é o hábito de organizar as coisas do mais simples ao mais complexo, e a enumeração, que é o hábito de fazer um levantamento. Eu chamo a atenção a vocês para a inspiração matemática nessas ferramentas. Peguemos, por exemplo, a análise. Vocês que já estudaram matemática sabem que quando você tem um problema muito complexo diante de você, o que você faz? Você divide esse problema em partes, em microproblemas. E aí você resolve um, resolve outro, depois você junta e resolve todos. De posse do método, de posse agora da clareza quanto a qual deve ser o seu objetivo, procurar certezas evidentes, distintas, claras e precisas, Descartes começará o projeto cartesiano. Descartes
operará aquilo que se chamou de dúvida sistemática, que veremos na próxima aula. Agradeço a vocês, obrigado pela audiência e nos vemos depois. Muito obrigado, até mais.